Saudações, camaradas! Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta multifunção que é um verdadeiro coringa para te tirar de todas as enrascadas possíveis. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o sonho de consumo de muitos sobrevivencialistas aqui no canal, que são os multitools da Letterman. Hoje a gente vai aproveitar esse montão de Letterman que está aqui em cima para mostrar para vocês que algumas dessas ferramentas são extremamente específicas para algumas atividades, outras não. E é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar para você como escolher um Letterman. E se você está achando estranho eu falar isso para você agora, não estranhe, porque é exatamente isso que vai acontecer agora, tá? Hoje eu acordei meio clarividente, eu sei um pouco das coisas que vão acontecer aqui no canal hoje. Um comentário, por exemplo, de cara, vai ser aquele do cara que vai entrar aqui embaixo e vai dizer assim: para que investir num Letterman se uma ferramenta chinesa de 60 conto faz exatamente a mesma coisa? Bom, já que nós vamos falar de números, e sim, é uma ferramenta de qualidade e é uma ferramenta cara, eu quero deixar um número para vocês durante todo esse vídeo. O número é esse que está aqui em cima, ó, esse mesmo, número 300. Nós vamos falar desse número no final do vídeo. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês que existem Lettermans extremamente específicos, falar um pouco das ferramentas de cada um, os materiais que são feitos, fazer uma breve apresentação, é claro, de cada um dele, um comparativo de tamanho e tudo mais. E no final do vídeo eu volto com novidades, principalmente para você que achou que ia demorar muito tempo para ter um Letterman. Assiste aí. A Letterman não é líder mundial em multiferramentas à toa. Algumas ferramentas Letterman são extremamente específicas. Nós vamos agora dar uma olhada em cada uma dessas aqui, brevemente, é claro, só para a gente poder conhecer um pouco dessas aplicações. O Raptor é uma ferramenta que representa muito bem as ferramentas que são mais específicas da Letterman, ok? Isso daqui é uma tesoura desenvolvida para resgatistas. O desenvolvimento dessa ferramenta já começa na bainha. Só para você ter uma ideia, durante um atendimento, o paramédico ou o socorrista tem que se movimentar muito. Então essa bainha aqui, ela já tem partes móveis justamente para não atrapalhar a locomoção do socorrista, tá? A tesoura vem dobrada dentro da bainha e ela também pode ser colocada aberta lá dentro. Essa ferramenta tem 6 funções. A primeira, essa daqui, que é um quebrador de vidro, tá? Que realmente funciona, tem vários testes dele aí no YouTube para você assistir. Você tem aqui uma ferramenta para poder cortar o cinto. Todas as ferramentas Letterman têm trava, tá? Isso aqui é 420 HC. E isso aqui é uma chave para balão de oxigênio, tá? Além disso, a ferramenta vai ter aqui a tesoura, tá? Que é específica para você poder cortar sem machucar a vítima. Uma ferramenta muito importante no Raptor é essa daqui, é um cortador de alianças. Isso ajuda bastante durante o resgate. Esse é um grande modelo de ferramenta que a Letterman produz de forma mais específica, para um público mais específico, ok? Essa aqui é a configuração da tesoura montada, do Raptor montado, para o socorrista já usar em pronto emprego. A próxima multiferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Letterman Wave. Essa ferramenta já é bastante conhecida aqui no Brasil, principalmente pela preferência em montagens de kits de sobrevivência mais voltados para a selva, ok? Por quê? Esse canivete aqui tem algumas ferramentas que são extremamente interessantes na sua configuração para você colocar num kit de sobrevivência de selva, tá? A primeira delas é a lâmina. Você consegue abrir a lâmina dele usando somente uma mão, ok? Ele vai ter também a clássica serra, que vem em praticamente todos os Letterman, ok? Ele tem uma lâmina que é serrilhada para poder cortar fibras e materiais fibrosos no geral, e também tem a clássica lima aqui no fundo. Um dos padrões que torna esse canivete bastante útil é o fato dele ter uma lâmina um pouquinho maior que dos outros modelos, ok? Ele tem aqui dentro também uma série de outras pequenas ferramentas, tá? Que você pode incluir aí no uso do seu kit de sobrevivência, como chaves de fenda.
e a clássica tesourinha, embora a tesourinha dele seja bem pequena, o que eu acho que não é bem aí uma vantagem, mas já ajuda bastante. Do outro lado você vai ter o abridor de latas e garrafas e um bit para ferramenta, o que torna ele bastante versátil, já que você pode substituir esse bit por um tipo de chave que você vai usar em alguma outra ferramenta no seu kit de sobrevivência. Isso é bem interessante. Toda a ferramenta Letterman tem trava em todas as lâminas e nos acessórios. Aqui você vê a trava dos acessórios e aqui a trava das lâminas, ok? No caso do Wave, ele também vem com uma bainha em couro para você poder transportar ele na cintura, na cidade, no mato, onde quer que você vá fazer uso desse canivete. Agora eu vou mostrar para vocês o rebar. Aqui só um comparativo de tamanho entre ele e o Wave, ok? O rebar já usa uma bainha de cordura, o que torna ele bem viável para você usar tanto no mato quanto em cidade, ok? O rebar segue muito aquele modelão clássico usado nos primeiros Lettermans, ok? E isso é muito interessante para quem gosta, o que torna ele um canivete funcional em várias funções. Ele não tem um uso específico, ele não é feito exclusivamente para selva ou exclusivamente para cidade, ele é uma multitool genérica, ok? Por isso que eu escolhi esse canivete aqui para ser um dos meus companheiros. As 4 peças principais dele também são bem longas, ok? Você vai ter aqui uma serra, a lâmina serrilhada para corte de fibras, a lâmina de corte que é bem longa e extremamente afiada, e a lima. No caso dele, ele não tem só uma lixa, ele tem uma lima mesmo, ok? É uma ferramenta. Aqui você tem um conjunto de 2 chaves de fenda, e essa que funciona mais ou menos como um raspador, uma talhadeira, e uma agulha para lonas. Aqui o abridor de garrafa e lata, que uma chave Phillips que é fixa, ok? Incorporada no corpo do canivete, não é um bit que dá para você trocar. Aqui na ponta está o que eu acho que é a grande vantagem do rebar, ok? Ele tem essas lâminas de corte aqui, o que torna o uso do alicate extremamente eficiente se você tiver que cortar coisas como arame, por exemplo, tá? Rebar é literalmente uma versão bem clássica da Letterman, que vai funcionar em literalmente qualquer lugar. Só de olhar a bainha do Letterman OHT, você já percebe que se trata de uma multiferramenta tática para ser usada literalmente em operações especiais por militares e afins, ok? Ela é feita para o emprego em campo e totalmente customizado para o uso com uma mão apenas. Infelizmente não dá para agradar a todos, mas eu acho que o OHT chega bem perto disso, ok? Você vai ter aqui esse alicate retrátil lá dentro, que também tem as lâminas de corte aqui. E uma coisa vocês têm que ficar bem espertos: o OHT ele tem um primo, um irmão, que é uma versão, acho que Moody, se eu não me engano, específica para desarmar bombas. Eles têm até chave para fusível de C4 aqui dentro da lâmina, ok? Então vocês têm que ficar bem esperto, porque ele já não vai ter tanta utilidade para o ambiente normal. As lâminas de corte garantem o desempenho para cortar fio, arame e tudo mais. Porém, as lâminas dele tendem a ser menores, ok? Você não vai ter grandes lâminas nessa peça aqui. Você tem aí a lâmina serrilhada, tá? Todos com trava. Aqui a lâmina lisa. Desse lado aqui você tem uma pequena serra e um cortador de cinto, tá? Então essas são as 4 principais ferramentas dessa multitool. Aqui em cima você tem mais alguns complementos, como uma chave de fenda pequena e uma chave de fenda grande lisa. Do lado, a chave Phillips clássica e o abridor de latas e garrafas. Basicamente é uma ferramenta tática para ser usada em campo, e na minha opinião um dos mais bonitos de todos. Porém, ele não é a única ferramenta tática que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Existe um outro, que é esse daqui, o Skeleton. Esse é um dos Letterman que você mais vai ver sendo usado por forças policiais e afins. O que essa multiferramenta tem? Ela vai ter o clássico alicate de corte aqui em cima, que também é um alicate de precisão bem pequeno. Porém, ele tem uma lâmina muito fácil e simples de se usar, ok? Você vai poder usar ela com uma mão só, e você vai ter uma lâmina aqui bastante robusta que já vem com o serrilhado. Como aditivo, esse Letterman tem
esse mosquetão aqui, que você pode, por exemplo, pendurar ele pelo lado de fora no seu colete tático e afins. Assim, você vai ter um canivete de serviço ali. Ele compensa a ausência de outras ferramentas fixas com ferramentas móveis, como essa daqui, tá? Ele tem aqui um adaptador onde você pode colocar vários bits de ferramenta diferentes, ou seja, você pega um kit de ferramenta da Leatherman que você encontra também na Crosster e pode substituir pela chave que você quiser aqui dentro, ok? Muita gente usa o Skeleton para manutenção de armas, colocando os bits que vão ser usados. Inclusive, ele tem bits reservas aqui dentro, onde você pode ter literalmente todas as chaves que você precisa para fazer a manutenção das suas armas. Então esses dois aqui vão ter um aspecto mais tático, mais operacional para militares, policiais e afins. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu acredito ser o Leatherman mais elegante de todos esses que eu mostrei para vocês. A começar pela bainha dele, você já percebe que é algo que você pode usar para sair com uma roupa convencional. Ele não é tão agressivo quanto os táticos, ele não é tão peão de obra quanto os clássicos, ele é mais para você usar no dia a dia mesmo, portanto é um baita canivete elegante e para você usar no seu EDC, ok? Ele também tem algumas configurações que são muito específicas que você tem que prestar atenção. O Juice B2, por exemplo, é um canivetinho clássico de tudo. Não se engane, esse aqui talvez seja o Leatherman que tenha a lâmina mais afiada, mais brutal de corte, ok? Esse formato clássico aqui da Leatherman é polido e eu acho que esse polimento aplicado na lâmina deixa ela muito mais afiada que dos outros modelos, tá? Ele vai ter essa lâmina de serrilhado aqui também. É uma baita de uma ferramenta e que não tem um custo tão caro, que é bastante acessível. Vou deixar ele montado aqui e vou mostrar para vocês o Juice CS3. Curiosamente, essa lâmina aqui não tem uma lâmina de corte e ela é usada mundo afora por garçons e pessoas que fazem serviço de cozinha, ok? É isso mesmo, ela tem o abridor de latas e garrafas aqui na frente, tá? Ele é curvado aqui em cima para ter uma maior resistência, o abridor de vinho, e aqui uma tesoura que você pode cortar gargalo de garrafa de vinho, etc. Novamente é uma peça extremamente útil, ela não é agressiva, então é o tipo de ferramenta que você usa em público sem chocar ninguém, entendeu? A mesma coisa você traz aqui no CS4, que é uma baita de uma ferramenta para EDC, ok? Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, tá? Você vai ter aqui um alicate de precisão, ele é mais fino aqui dentro, ou seja, você vai poder usar ele para resolver realmente pequenas coisas. Já é mais difícil, por exemplo, se você tivesse uma cabeça um pouco maior, tá? Você vai poder prender, cortar e afins usando ele. Aqui dentro ele tem realmente um bando de ferramentas extremamente úteis. Você tem aqui um equipamento leve, pequeno e extremamente elegante, vamos colocar assim. Você tem aqui o saca-rolha, 3 tipos de chave de fenda, sendo uma delas raspador, a ótima tesoura, que é também compartilhada no CS3, ok? O abridor de lata, que é compartilhado no CS3. Aqui você tem a lâmina, aquela lâmina curvadinha que corta pra caramba, exatamente igual o Juice B2. Você tem o furador de lona aqui, também reforçado, curvado, ok? Um passador de fiel e a chave Phillips no final. O alicate na ponta e, enfim, uma ferramenta totalmente completa que é literalmente desenvolvida para você usar no dia a dia. Eu vou mostrar para vocês agora a ferramenta Mako TI, ok? Vamos pensar um pouquinho. Imagine que você gostou demais do Leatherman Rebar, mas você gostaria de ter os bits de ferramenta para você poder usar junto desse canivete, mas o modelo não tem. Ok, você pode comprar um Mako como esse daqui, que é uma alavanca com uma diversidade de chaves embutida dentro dela, inclusive nos canais aqui dentro, onde você pode usar bits de ferramenta para poder complementar qualquer linha, qualquer Leatherman que você escolheu, ok? Ele é extremamente fino, extremamente resistente e vai caber na bainha de praticamente todos os outros Leathermans. É muitíssimo interessante como ferramenta de EDC também.
eu alinhei todos os Letternmans aqui para você poder ter uma ideia de dimensão de tamanho comparativo entre um e outro, ok? Eu também gostaria de mostrar para vocês as ferramentas que também estão disponíveis no Brasil. Se você tem um Skeleton, por exemplo, e quer ter mais bits com pontas diferentes, tem disponível no Brasil também, assim como alargadores e também as pontas em menor número, ok? Bom, como eu disse, aqui dá para você ter uma dimensão do tamanho entre essas ferramentas, ok? Só que sempre tem uma que você gosta mais e que você acaba dando aquela sua opinião pessoal sobre ela, ok? Aqui está, Super Tool 300, não tem jeito, eu gamei. Dá uma olhada nisso. Eu simplesmente pirei nesse Letternman Super Tool 300, ok? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, só por comparação. E o que eu vou mostrar aqui vale para todos os outros que eu já mostrei. Aqui está o rebar, tá? O Letternman Super Tool é uma espécie de pai do rebar. Por aqui vocês conseguem ver a espessura da chapa externa do rebar, ok? Eu vou mostrar para vocês agora a espessura da chapa externa do Letternman 300. Dá uma olhada nisso aqui. É só você comparar, não precisa nem de paquímetro para medir. Se isso daqui já é uma ferramenta do Apocalipse que dura 25 anos, imagina isso aqui com o dobro da espessura. A Super Tool também é bem mais larga e bem maior que os outros canivetes da linha que eu mostrei aqui hoje, ok? O que você vai ter nessa ferramenta é um alicate muito mais grosso e muito mais forte, também com as lâminas de corte aqui e todas as vantagens dos outros alicates, inclusive com um descascador de fio aqui no fundo, ok? As lâminas e ferramentas dele são todas maiores também. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem a lâmina de corte comum, tá? Uma lima, detalhe, isso não é uma lixa, isso é uma lima, e ela lima mesmo. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. É uma pá de metal, tá? Totalmente enferrujada. Vamos limar essa ferrugem aqui, vamos dar uma afiada nessa pá. Tá? Aqui a limalha de ferro, a lima. Vamos dar uma olhada aqui como ficou. Se eu estraguei, nada. Perfeito, tá? Pegou um pouco de sujeira, mas a lima está perfeitamente funcional. Daria para limar a pá inteira se a gente quisesse. Viu, né? Aqui uma chave de fenda de 2 tamanhos. Esse aqui é um raspador, tá? Serve como chave de fenda grande, mas é um raspador. E aqui um furador de lona. Do outro lado você tem a lâmina serrilhada. Olha o tamanho dela, grande, né? Aqui a serra, também ótima. Lembrando, todas as serras usadas na Letternman são com têmpera seletiva, ok? Ela vai ter o dorso mais mole do que os dentes. Não é tudo igual, não é tudo feito no mesmo molde. Olha aqui, ó. Mesmo ela sendo uma serra mais grossa que dos outros, ó, ela é flexível, ok? Isso daqui não vai quebrar na sua mão. Os caras não dão 25 anos de garantia à toa, tá? E aqui você tem as ferramentas fixas, chave de fenda pequena, chave Phillips e o abridor de latas e garrafas. Bom, agora eu vou testar um arame bem fininho e bem molengo. Normalmente quando você vai cortar esse arame, ele se dobra e não se corta. Vamos testar aqui a cabeça de corte do alicate, ok? Vamos lá? Nem sentiu. Nem sentiu. Vamos pegar uma coisa mais dura. Bom, aqui nós temos um clássico arame farpado duplo e não é dos finos, ok? Vamos ver se o desempenho desse alicate com o arame farpado, ok? Será que a gente conseguiria cortar um arame farpado se a gente precisasse? Não deu nem pro começo. Vamos lá de novo. Aqui. Tá? Opa. Deixa eu encaixar ele aqui direito. Encaixado. Vamos ver se corta. Será que danificou a ferramenta? Dá uma olhada. Nem marcou. Daria pra gente ficar cortando isso daqui o dia todo. Arame farpado é pouco pra te convencer. Vamos tentar um cabo de aço. Deixa eu ver. Ó. Cortou. Tá. Aqui está. Totalmente cortado, tá? Só fazer um movimento aqui pra quebrar o plástico.
e ele já sai, ok? Cabo de aço. O que mais precisa de teste? E só para encerrar o teste aqui, vamos usar a lâmina que é específica para cortar fibras, para cortar um pedacinho de paracorde aqui. Vamos lá. Nossa, dá uma olhada. Arregaça com a fibra. Ele nem sente a aramida do paracorde. Dá uma olhada. Ó, perfeito para cortar um paracorde, um sisal, enfim, literalmente material de trabalho de acampamento. Baita ferramenta. Desculpa, é muito difícil para mim parar de babar nessa ferramenta, mas vamos lá. Pense comigo, se você tem 30 anos hoje e comprar um Leatherman, quando você tiver 55 anos de idade, esse Leatherman ainda tem garantia. E esses 300 que eu coloquei aqui em cima são os números de meses que duram um Leatherman. Ou seja, se você pegar o valor de um Leatherman, que todo mundo sabe que não é barato, e dividir pelo número de meses que esse canivete vai te atender, com certeza você tem o parâmetro ideal para rebater aquele comentário do corintiano que veio aqui e colocou que a ferramenta chinesa, que dura geralmente 4 meses de uso, vai te atender exatamente como um Leatherman. Não vai, muito pelo contrário. E é exatamente aí que você percebe que você vai ter a melhor multiferramenta do mundo, que vai lhe servir por 25 anos. Exatamente fazendo essa conta dos 300 meses que você vai perceber que sim, é possível você ter uma das melhores ferramentas do mundo nas suas mãos. Então vamos para aquela parte que está todo mundo esperando. Nós aqui do Guia do Sobrevivente trabalhamos sempre para deixar você mais bem preparado. E nada vai te preparar tão bem como ter uma super ferramenta de EDC considerada a melhor do mundo. Mas não tem graça nenhuma eu vim aqui mostrar para vocês uma super ferramenta que as pessoas simplesmente não vão ter condições de investir nela, ok? A Croster foi extremamente gentil em nos ceder os canivetes para que nós podemos mostrar para você como escolher um que seja perfeitamente adequado às suas necessidades. Mas essa não foi a única gentileza que eles fizeram. Eles também cederam 2 cupons. Você entendeu? Não é um cupom, são 2 cupons para o público do Guia do Sobrevivente. O primeiro cupom é extremamente específico. Hoje é Dia Internacional da Mulher, então durante toda essa semana aqui, toda mulher que tiver cadastro lá na Croster, que fizer uma compra de um Leatherman, vai automaticamente levar para casa um brinde cedido pela empresa. 2. Todos, homens e mulheres, têm um mega cupom de desconto para ir lá agora e comprar o seu Leatherman. Novamente, alguns são extremamente específicos para atividades específicas, outros são voltados, direcionados para coisas mais genéricas. Cabe a cada um escolher aquele que vai atender às suas necessidades, e sim, ele vai atender às suas necessidades por 25 anos ou 300 meses. Um investimento que vale muito a pena, que você pode parcelar e que pode salvar sua vida dependendo da situação. Quero muito agradecer o Felipe, o Japa da Croster, por nos emprestar essas ferramentas para que a gente possa gerar esse conteúdo para vocês. Também quero agradecer a gentileza de ceder esse mega desconto para o pessoal do Guia do Sobrevivente. A Croster é representante oficial de diversas marcas no Brasil, onde você compra todos os produtos originais. Então, além de comprar o seu Leatherman, você tem a garantia de ter uma empresa aqui no Brasil que vai fazer valer a garantia do produto. E eu quero deixar claro uma coisa aqui. A Croster é uma grande importadora, mas não é cozinha comunitária. Essa promoção tem tempo limitado ou enquanto durar os estoques. É a sua chance de ter um Leatherman que com certeza, em alguma situação, vai salvar a sua vida. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para mais promoções e para ficar muito melhor preparado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para mostrar para aquele seu amigo que também precisa de um Leatherman, que ele pode comprar isso com uma mega promoção direto do distribuidor oficial da marca. Use e abuse dos cupons para ficar mais bem preparado. Mulherada, parabéns. Eu sou o Batata, a gente se vê no próximo. Até mais. Ah, mais uma coisa que eu estava me esquecendo. Felipe, Japa da Croster, é o seguinte, apaixonei. Essa daqui, ó,
é minha, não volta para São Paulo não. Pode mandar a conta para Dona Raposa. Falou.